Olá, queridos amigos e amigas, como é bom estarmos aqui juntinhos novamente, refletindo o evangelho deste quarto domingo da Páscoa. O tempo pascal está correndo. E o evangelho que nos é proposto para hoje é João capítulo 10, versículos de 11 a 18. E o tema que eu escolhi para o comentário deste santo evangelho de hoje é o seguinte: pastor verdadeiro é aquele que dá a vida. Vou repetir. Pastor verdadeiro é aquele que dá a vida. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, há uma repreensão do Senhor contra os pastores do seu povo. Por quê? Porque não o fazem por amor, não pastoreiam as ovelhas por amor. Fazem-no por interesse próprio, não protegem as ovelhas, mas na verdade as exploram. Então o Senhor os ameaça, dizendo: eu mesmo me ponho contra os pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas e lhes caçar o ofício de pastor. Eu mesmo buscarei minhas ovelhas e delas tomarei conta. Está lá em Ezequiel capítulo 34, versículo 10 e versículo 11. É a isto que Jesus se refere nesta passagem que a liturgia nos apresenta neste domingo. Repito, é o 10º capítulo do Evangelho de João, versículos 11 a 18. Então, nós vamos ver agora pormenorizadamente. Vamos começar a ler, então, o versículo 11, o primeiro versículo. Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus afirma: eu sou o bom pastor. Essa expressão eu sou é o nome de Deus. Portanto, Jesus reivindica a plenitude da condição divina. Bom pastor, o termo bom não se refere à bondade de Jesus, para a qual o evangelista usará o termo grego agathos. Agathos é quando ele quer dizer que Jesus é bom. Daí vem o nome Ágata, por exemplo, que significa bondade. Aqui, porém, Jesus declara que é o pastor e usa o termo grego kalos, do qual deriva caligrafia, que é uma bela escrita. Então, kalos significa o que é belo, o que é verdadeiro. Portanto, quando Jesus afirma eu sou o bom pastor, o que ele está dizendo na realidade, eu sou o verdadeiro pastor. Eu sou o pastor belo. Jesus afirma ser o pastor anunciado por Deus no livro do profeta Ezequiel. E por isso, este anúncio não foi muito esperado, foi temido, porque os outros pastores entendem que é o fim para eles. E Jesus tem a insígnia para reconhecer quem é o verdadeiro pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Este dom da vida não surge de um perigo para as ovelhas, mas o precede. Ele dá a vida mesmo quando não há perigo para as ovelhas. Esta é a característica de Jesus com os seus seguidores. Vejamos agora os versículos 12 e 13 do capítulo 10 de João. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Então, em seguida, Jesus passa aos mercenários, que não são maus pastores, não são pastores de modo algum, na opinião de Jesus. São mercenários, são aqueles que o fazem por interesse. Assim, Jesus contrasta o verdadeiro pastor, que se destaca pela sua generosidade, com os outros que se destacam pela sua conveniência. Tudo o que eles fazem é para a sua comodidade e interesse. Prossigamos, lendo agora os versículos de 14 a 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. E aqui Jesus diz, eu sou o bom pastor, novamente. E acrescenta, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. É uma dinâmica de amor recebido e de amor comunicado, que torna possível nas ovelhas a mesma transmissão da vida divina que existe entre Jesus e o Pai. Ovelhas que naturalmente são imagem do povo. Novamente, Jesus afirma que dá a vida. Novamente, Jesus afirma que o dom generoso da sua vida não depende de que suas ovelhas estejam em perigo, mas até o precede.
Esta é a presença constante do Senhor dentro de nós. Agora vejamos os últimos versículos, de 16 a 18. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Então Jesus faz um anúncio. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Anteriormente, na passagem de João capítulo 10, versículo de 1 a 4, Jesus havia dito que a sua função de pastor era deixar as ovelhas saírem do recinto, mas não para novamente fechá-las, mas libertá-las. A cerca, o curral, se por um lado protege, por outro tira a liberdade. Então, com Jesus, tudo isso acabou. Acabou a era das cercas, por mais sagradas que sejam. Jesus não veio para tirar as pessoas, as ovelhas do redil Israel, para encerrá-las em outro recinto mais sagrado e mais bonito. Não. Jesus veio para dar plena liberdade. Um rebanho, um pastor. O que Jesus quis dizer? O único verdadeiro santuário, no qual a grandeza e o esplendor do amor de Deus se manifestarão, de agora em diante, será Jesus e sua comunidade. Jesus diz, também eu devo guiar as demais ovelhas que não pertencem a este redil. O verbo dever indica o imperativo da vontade divina. E prossegue dizendo, escutarão a sua voz. Por que escutam a sua voz? Porque na voz de Jesus, cada homem ouve a resposta ao seu desejo de plenitude de vida. Por isso que as pessoas o escutam. E eles se tornarão, aqui escreve literalmente o evangelista, um rebanho, um pastor. Ou melhor, se tornarão rebanho e pastor. Não há a conjunção um rebanho e um pastor. A presença do rebanho implica a do pastor. A comunidade de Jesus, com a presença de Jesus, é o único verdadeiro santuário, de onde irradia e se manifesta o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, e toma o lugar do templo. Mas qual é a diferença? Enquanto no templo era o povo que tinha que ir, aqui há um rebanho e um pastor. Então há uma dinâmica de movimento que vai em direção ao povo. E todos que precisam deste amor, desta compaixão e desta compreensão. Este é o distintivo de Jesus como o verdadeiro pastor da sua comunidade. Ele está junto do rebanho. Pois bem, depois dessa reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Madi, eu agora coloco as minhas próprias palavras, as minhas próprias reflexões, e começo com uma frase de Martinho Lutero. Deve-se doar com a alma livre, simples, apenas por amor, espontaneamente. Vou repetir. Deve-se doar com a alma livre, simples, apenas por amor, espontaneamente. Em um país no qual existem tantas igrejas, tantas denominações religiosas que se autodenominam cristãs, este evangelho é mais atual do que nunca. Nesta segunda parte do discurso do pastor, sendo que a primeira foi João capítulo 10, de 1 a 10, descrevi aqueles que visitam o aprisco das ovelhas. Jesus deixa claro que o contraste que ele deseja fazer não é entre o pastor bom e o pastor mau. Não. O contraste é mais profundo. É entre o pastor verdadeiro, autêntico, belo, do grego kalos, e o assalariado, o contratado, em grego mistotos. É o assalariado, no fundo, não é nem mercenário, é o contratado. Este último trabalha pelo dinheiro, pelo ganho que pode obter com a sua tarefa. Jesus observa bem que ele não é pastor e não é dono das ovelhas, este assalariado, este contratado. Por isso, ele não possui a característica principal do pastor belo, que é amar tanto suas ovelhas a ponto de dar a vida por elas, se necessário for. Esse é o bom pastor de verdade. Aqui há algo muito importante e fundamental a ser observado.
Deus é amor, como a gente encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 e 16. Deus é amor. Ele é quem por primeiro nos ama e nos entrega seu próprio Filho por amor, como a gente pode ver em várias passagens do Novo Testamento. Portanto, o seu Filho Jesus é ao mesmo tempo aquele que nos revela esta sua identidade, o amor, e é a força que torna possível o amor entre as ovelhas. Porque é o amor que sustenta a comunidade. Por isso não pode haver verdadeira comunidade cristã onde o fundamento seja outro que o amor. Especialmente se a preocupação central de quem está à frente dessa comunidade é o dinheiro, o ganho, o bem-estar, a fama, o poder. Diante deste critério, é forçoso reconhecer que há muitos assalariados na função de líderes das igrejas, mas nem todos são pastores de fato, isto é, nem todos são exemplares, como é Jesus, o pastor belo, o pastor bom. Afinal, o bom pastor ou o belo pastor não tem um significado cultual, mas exemplar. O que está na base de toda e qualquer vocação no interior da igreja não pode ser jamais o interesse pessoal e o bem-estar, mas o amor. Pois sem amor não há pessoa, não há família, não há comunidade, não há futuro possível. Com amor tudo se torna possível. Por isso, não nos enganemos. Nós do clero e lideranças leigas em geral, podemos ter o encargo oficializado pela igreja, mas para sermos pastores autênticos, devemos ser conhecidos e reconhecidos pelas ovelhas, pelo nosso povo, como está lá em João 10, 14. Então agora eu convido todos vocês a rezarem comigo esta belíssima oração neste domingo do Bom Pastor. Sempre à frente das ovelhas, em terrenos planos e em terrenos acidentados, no calor e na tempestade, de dia e de noite, sempre em todo lugar à frente das ovelhas. Mesmo quando o lobo chega e se há perigo do ladrão, mesmo assim ele está à frente. O pastor escolheu não ter para si um espaço de vida e de liberdade, não ter outra alegria senão a alegria e a saciedade do rebanho. O pastor entregou os olhos à busca de erva e água para as ovelhas, à defesa do lobo e do agressor, ao cuidado de cada uma e à unidade do seu rebanho. Ele deu os seus ouvidos para prestar atenção ao balido dos cordeiros, para ouvir vozes próximas e distantes. Ele entregou as mãos e os pés pela vida e alegria de cada uma e de todas as ovelhas que sem ele não teriam nada, nem comida, nem segurança, nem paz, nem companhia. Eu sou tua ovelha, tu és o nosso pastor, Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos vocês, Deus os abençoe, a todos vocês que nos acompanharam nesta meditação do Santo Evangelho. Até a próxima, se Deus quiser.